Pronto. Quando teve uma turma que eu comecei aqui no Shalom, de consagração, foi no período da tarde. Eu acho que essa já, se eu não me engano, a quarta turma. Aqui no Shalom. Eu já dei formação em outras turmas, só que foi em outros locais, né? E eu percebi que nessa turma ela foi muito rápida, eu acho que também pelo horário da tarde, né? Foi muito pouco divulgado, foi desorganizado também. Mas também eu vi um grande erro da minha parte. Eu só percebi no meio, né? Quando estava já quase sem ninguém. Qual era o erro? E eu fui vendo isso depois que quando eu li a biografia de Santo Afonso. Uma biografia pequena de 700 páginas, né? E nessa biografia ele falava o seguinte, né? Um relato de Santo Afonso. Quando ele ia pregar nas Santas Missões, ele falava muito sobre as glórias de Maria. Ele tem um livro chamado Glórias de Maria também, Santo Afonso. Um dos mais belos livros dele. Esse livro é tão belo que quando Santo Afonso estava falecendo, ele faleceu já bem idoso, ele era bispo, e trouxeram um livro para ler, e era o livro Glórias de Maria, que ele escreveu, e trouxeram para ler, para ele ouvir. E ele falou assim: quem escreveu tão bela obra, falando da Mãe de Deus? Aí disseram: foste vós. Aí ele ficou totalmente constrangido, porque era um santo, né? Totalmente humilde. Só que, de fato, ele não lembrava, porque fazia muitos anos que ele tinha escrevido, e ele escreveu mais ou menos 113 livros, né? E como já estava bem debilitado de saúde, e, e muito voltado para as coisas do alto e não no que ele fez, naquela hora o coração dele se elevou quando ele ouviu aquilo que ele escreveu. Ele, quem escreveu tão bela obra, né? Aí o filho espiritual dele falou: foste vós, querido pai, né? E ele naquela hora se reclinou, chorou, né? E agradeceu a Deus. E Santo Afonso, explicando sobre as missões que ele fazia, ele disse assim: quando ele falava sobre as glórias de Maria, quanto ela é grande, bela, santa, poderosa, terrível contra o demônio, as pessoas se encantavam, as pessoas acreditavam nisso, as pessoas ficavam apaixonadas pela Virgem Maria. No entanto, havia um certo medo de se aproximar dela. Havia um receio de se entregar. E ele percebeu que, muito mais do que falar das glórias de Maria, ele deveria falar daquela que é mãe da misericórdia. É tanto que as glórias de Maria é um comentário da Salve Rainha, que é um comentário da Rainha da Misericórdia. Vocês estão entendendo? Então, ao mesmo tempo que ele fala da glória, mas uma das maiores glórias de Maria, qual é? Ser essa rainha de misericórdia. Boa noite, seja bem-vinda. Bem-vindas no plural, né? Porque a grande tentação ao longo... Por que eu trouxe isso em mente? Porque eu lembrei disso, meu Deus. Foi isso que eu fiz naquele curso específico, né? Eu comecei a falar de coisas tão altas sobre a Virgem Maria, e que de fato eram verdades, são verdades. E as pessoas pensaram: poxa vida, eu não posso nem chegar, me aproximar dela, de tão santa que ela é, né? Como é que ela vai me aceitar? E depois eu vi que o mestre, o grande doutor da Igreja de Santo Afonso, ensina que a gente precisa falar sim da glória de Maria, mas sobretudo que ela é mãe de misericórdia. E quem se reconhece miserável, quem se reconhece com misérias, quem se reconhece com fraquezas, com muitos pecados, o porto seguro, o hospital público, no bom sentido, não imagine os hospitais públicos no sentido de hoje, mas o hospital onde você não paga nada e onde você tem a cura verdadeira, onde você é bem tratado. Então, por isso não tem nada a ver com os hospitais públicos de hoje. É o coração de Maria.
Então, nada de ter medo. Eu não sou digno de me consagrar. Se a gente for esperar ser digno de se consagrar, a gente não vai se consagrar nunca. Nós não somos dignos. A gente vai porque a gente, de fato, precisa dar esse sim a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Então, é o nosso porto seguro. É um caminho seguro para o céu. Então, mais do que responsabilidades, é uma graça. Porque a gente pensa muito nas responsabilidades, né, de como consagrado. A gente precisa entender que essas responsabilidades, elas transbordam das graças que nós recebemos da vida de um consagrado a Nossa Senhora. Porque senão fica uma coisa muito legalista, entendeu? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas eu não fiz. E agora? Vou para o quinto dos infernos? E agora? Faço quando? E amanhã? E que hora eu faço? E meio-dia? Gente, a gente vai ficar doido. Não é assim que funciona. É uma relação de amizade. É uma relação filial. Porque senão a gente vai começar a rezar um rosário, 2, 3, 4, e quando vai ver a pessoa faz tudo isso, mas ela não cresce na virtude, ela não cresce na paciência. Ela rezou o rosário, mas se ela puder, ela esbofeteia a mãe dela dentro de casa, né? Ela rezou o rosário, foi para a missa Nossa Senhora de Fátima, mas se ela puder, ela sim namora de uma forma totalmente sem noção. A pessoa está ali, devorou todos os livros sobre a Virgem Maria, o Tratado, as Glórias de Maria, outros livros quaisquer, mas ela não consegue ser obediente a um pároco que orienta, a um coordenador de grupo de oração. É alguém totalmente rebelde, né? Eu sei, eu posso, eu faço do jeito que eu quero. Ou seja, a consagração à Nossa Senhora, ela alimenta em nós uma vida, o que? Diga comigo, virtuosa. Virtuosa. Porque vai nos levar a uma vida interior. Por isso que a consagração à Nossa Senhora, ela tem tudo a ver com uma vida interior. Mas desculpa atrapalhar. Qual foi o nome que você adjetivou como virtuosa? Você colocou virtuosa. Virtuosa o quê? Era uma vida virtuosa? Sim, eu falei isso, foi. E o mais só na gravação que vai ver agora, que eu tô lembrando. Vocês lembram o que foi que eu falei? Tô velho, né? Obrigada. É uma graça que transborda, né? Ou seja, uma vida interior virtuosa, é isso que eu falei. Né? E a palavra virtude, vocês entendem o que é virtude? Virtude é o seguinte, é uma força, não é energia não, viu gente? Energia é coisa que... Claro que essa palavra já foi usada pelos cristãos muito antigamente, né? Mas hoje ela é mais usada por outras denominações, seitas, grupos mais ocultistas. Então não nos convém falar, né? Tipo, tal pessoa tem uma energia boa. Não nos convém falar. Não, se a gente usasse da forma que era usada antes, sim, mas a gente está falando num contexto muito esotérico, então é errado. A pessoa chegou, aí tem umas energias pesadas, aí sugou minhas energias. Gente, isso aí é uma linguagem, geralmente uma linguagem espírita, uma linguagem mais ocultista, uma linguagem... Oi? Esoterismo é uma linguagem mais de coisas escondidas, ocultas, de iniciação. É algo mais exótico, que é para um grupo pequeno, reservados, coisas misteriosas, segredos. É uma seita? Né? É uma seita, né? Que só os pequenos grupos iluminados sabem, entendeu? Então, é algo esotérico, né? Então, as virtudes são forças? Não, a virtude, a palavra virtude vem do latim, quer dizer força, virtus, força, né? E no grego quer dizer, diga comigo, excelência. Excelência. Aí eu vou tentar explicar para vocês aqui, ó. É virtude, porque, por exemplo, para ser casto tem que ter uma força interior de Deus, sim ou não? É fácil viver a pureza no casamento, a fidelidade que é a castidade do casamento, né? Ou então viver
a vida conjugal mesmo, até no próprio ato íntimo de forma pura, um casado. Não, tem que ter a virtude da castidade. Quem namora, precisa. Quem é celibatário, precisa. Quem é sacerdote, precisa. A virtude da castidade. É algo que é a força de Deus, né? Para ser paciente. Alguém pode ser paciente pelo temperamento. Pelo temperamento eu sou uma pessoa paciente. Mas não quer dizer que eu não tenho momentos de impaciência. Porque pelo meu pecado eu tenho. Você em grego isso significa o quê? Excelência. E o que acontece? Só que a virtude, ela ultrapassa o nosso natural. Porque a nossa paciência, meu temperamento é paciente. Só que o nosso temperamento, às vezes, a gente é paciente. Mas às vezes essa paciência pode ser defeituosa. Por exemplo, se eu sou paciente com coisas que eu deveria corrigir. Por exemplo, eu sou pai de família. E eu vejo meu menino bagunçando na missa e eu não faço nada porque eu sou super paciente. Essa paciência é defeituosa, sim ou não? Não é virtuosa. É porque eu sou lesadão, calmão, tranquilão, relax. Entenderam? É uma paciência defeituosa, que não é virtude. É apenas do meu natural. Se eu sou uma pessoa assim, super alegre, porque faz parte do meu temperamento, sim, todo canto. Aí eu chego no velório, eu mexendo com todo mundo. É uma coisa sem noção, sim ou não? Muito sem noção. Então isso não é virtuoso. Isso é doidice, né? Então tem que ter cuidado. Mas já uma pessoa alegre com essa virtude da alegria, ela consegue animar alguém que está na tristeza, na desolação, ser motivo de consolo, de esperança, porque é uma virtude de alegria. Ela consegue animar o depressivo, alguém que está querendo tirar a vida, porque ela tem uma virtude de ver com um olhar de esperança tudo que é ruim. Vocês estão entendendo a diferença? Sim. É porque tem ali o toque da graça, né? E por que excelência? Porque a virtude sempre, diga comigo, a virtude está no meio. Está no meio. Está no meio pelo seguinte fato. Como assim meio? No meio porque a virtude ela equilibra as coisas. Sim. Por exemplo, uma pessoa, o vício, ele é tipo desequilíbrio, né? Por exemplo, uma pessoa que é muito medrosa, isso é ruim, sim ou não? Mas uma pessoa que é corajosa, isso é virtuoso, sim ou não? Mas uma pessoa que é muito audaz, que qualquer coisa ela se mete no meio e tem coragem de tudo, enfrenta qualquer coisa. Isso aqui é diga comigo, audácia. Então, o medroso, ele tem ausência de coragem. O audaz, ele tem excesso, e o corajoso, ele tem a virtude da coragem. Está no meio, o equilíbrio, a ordem. Entenderam? E por que é excelência? Porque não só está no meio do equilíbrio, mas ela é excelente, ela cresce. Ela é excelente, ela tem raízes profundas e ela vai crescendo. Por isso que um santo, ele é proclamado santo depois que ele morre, que investigam que ele tem uma virtude, diga comigo, virtude heróica. Virtude heróica. Porque ele tem uma excelência na virtude. Ele não apenas é paciente, ele é super paciente. Ele não é paciente de forma defeituosa, excessiva, na hora que não precisa, ou sem paciência. Ele tem uma paciência ordenada e crescente, na excelência. Paciência heróica, entenderam? É algo belo, sim ou não? E o que tem a ver? Tem a ver que Nossa Senhora nos quer assim. É por isso que a gente se consagra a Nossa Senhora, para crescer nessas virtudes ordenadas, para ser um esposo ordenado. Oi? Tem até no tratado e também na apostila as 10 virtudes de Nossa Senhora. Aí tem uma que fala paciência, se eu não me engano. Sim. Tem uma que diz. A paciência é a ciência de saber esperar, ou então patiência, que é saber sofrer, ou seja, sofrer aquilo que Deus vai permitindo que
que aconteça conosco, né? Os sofrimentos, as intempéries, tudo. Então é alguém que é conduzido, né? Por Deus. Então nós somos chamados nesse caminho a crescer na virtude, mas a gente só consegue isso como? Tendo vida interior, vida sobrenatural, porque a gente está muito ligado ao quê? Ao mundo exterior. E o mundo exterior nos dispersa do mundo interior. Só que a gente precisa viver no mundo exterior, sim ou não? A gente não, até mesmo as carmelitas precisam do mundo exterior. Elas comem, elas lavam, elas têm trabalho, precisam pagar as contas do Carmelo. Tem que ter uma vida exterior. Só que a vida interior ordenada ordena o exterior. Por isso que uma pessoa que tem uma vida interior ordenada, ela consegue ordenar as contas dela, que ela vai pagar. Ela consegue ordenar como é que vai ser o namoro. Ou ela consegue ordenar como é que vai ser as amizades. Isso é com muita oração. Com muita oração. Porque... Teoricamente é fácil falar isso, né? Mas não é. Mas na prática, isso aqui é um caminho dolorosíssimo, né? Por isso que a cura interior é muito necessária. Porque geralmente as nossas feridas nas relações de briga, no trabalho, onde é que está o problema? Está dentro. Porque geralmente a gente está carente, né? Carente da atenção do patrão. A gente olha para alguém e acha que está falando da gente. Acha que fulano está competindo com a gente. A gente sempre acha que tem uma coisa ali errada. Ou seja, a gente complica demais a vida, é ou não é? Se a gente fosse pessoas curadas, as coisas eram mais simples, gente. Às vezes a gente vai para o aconselhamento, é claro que a gente se depara com a miséria dos outros e com a nossa. Às vezes a pessoa fala assim para mim, né? Estou só partilhando com vocês, tipo assim, a pessoa fala assim, poxa vida, eu queria tanto me libertar disso. Aí eu penso comigo, eu também. Só que você não vai dizer isso para a pessoa, né? Ou seja, nós estamos no caminho, né, da libertação. Mas quem vai se aconselhar pensa que todo mundo que está ali aconselhando já é um santo, já está todo preparado, e não é. Só claro, você não vai derramar assim, irmão, também tenho essa fraqueza, essa miséria, vamos chorar junto, vamos agora se jogar no abismo junto, pega uma corda, vamos se matar. Não é assim, né? Não é assim, você tem que ter uma sabedoria, né? Óbvio, vamos partilhar nosso problema. Eu lembro que tem uma situação que eu pedi um irmão para rezar por outro. Aí eu falei assim, irmão, como é que foi? Ele falou, e é um irmão que nunca andou na obra, né? Mas eu achei engraçado, mas foi providencial, Deus faz como Ele quer, né? Aí ele falou assim, foi bom, só que o irmão que foi partilhar comigo e ele que chorou foi muito. Eu falei, meu Deus, mas que bom. Porque você mesmo do jeito que está, você foi canal de Deus para ele. Olha que maravilha. Tentei levantar em cima do rapaz que foi, né? Ele falou, pois é, cara, ele estava pior do que eu, na situação que ele estava. Ou seja, gente, Deus, ele é tão bom que esse irmão que estava na miséria, ele encontrou um mais miserável e os dois se consolaram. Deus é demais, é ou não é? Deus é. Até nos atropelos, nos erros, Deus faz a gente acertar. Mas voltando. Nossa Senhora quer nos fazer ter essa vida interior. E o que é uma vida interior? Diga comigo, é uma vida de união com Cristo. Tipo, eu vou fazer isso. O que isso agrada a Cristo? Tem um filme que é assim, ó. O nome do filme eu acho que até é um filme protestante. O que Jesus faria no meu lugar? Eu acho esse filme mais ou menos. Eu acho que não é bem assim. Porque o que Jesus faria vai levar a um dilema muito grande. Eu acho mais profundo quando é o que São Paulo faz. Já não sou eu que vivo, é Cristo. Porque você vai percebendo como Jesus te conduz. Você não vai ficar deduzindo o que ele ia fazer, porque você vai levar muito para o seu raciocínio lógico, entendeu? Não é o Espírito que vai conduzindo, não é uma vida em Deus que vai conduzindo, mas muito assim, não, acho que Jesus, ele daria esse troco ou não? Ele faria isso ou não? Não, fica um negócio meio confuso. Se a pessoa não tiver a consciência bem formada, ele vai fazer doidice de gente que Jesus ia fazer aquilo, né? Será que Jesus ia dar esse tapa ou não? Será que ele ia fazer isso ou não? Será que se ele chegasse no Shalom e estivesse vendendo um monte de coisa, ele ia pegar o chicote? Então eu vou pegar também. Uma pessoa perturbada usando essa lógica, ele vai começar a fazer loucura.
é melhor a gente dizer assim: eu preciso deixar que Cristo viva em mim. Eu preciso cada vez mais ser íntimo de Cristo. E é interessante que com o tempo, a gente até falou isso na primeira formação, se eu não me engano. Foi uma das primeiras que eu até perguntei, né? Foi, se eu tô Jesus, lembrando. que se fosse outra pessoa fazendo esse chicote aí no lugar de Jesus, seria um pecado não, mas provavelmente sim. E vai sendo muito ordenado, gente, porque, por exemplo, quanto mais a gente cresce em Deus, coisas que nos deixavam irados, a ponto assim de matar a pessoa, você coisa boa. Você pensa assim, ai meu Deus do céu. Tem uma situação, eu não posso partilhar porque é muito pesado. Mas tem uma situação, por exemplo, na minha vida pessoal, né? Que eu passei há mais ou menos 9 anos atrás. E depois, quando eu fui analisar, eu falei assim, não. Essa situação é impossível que tenha sido natural. Foi Deus em mim, né? Porque quando eu soube da notícia, que era algo gravíssimo, gravíssimo mesmo, que o sentimento que daria normalmente a alguém era a vontade de matar a pessoa de fato, né? E seria a nível humano até justo querer fazer isso, né? A nível natural, humano. A hora que eu soube disso, veio assim uma compaixão da pessoa e a compaixão da outra. Aí eu vim aqui no Shalom, pedi para um irmão rezar por mim, um irmão que estava coordenando aqui a casa, coordenando o centro. Partilhei com ele a situação, ele rezou por mim e eu fui pregar em Horizonte sobre falsas doutrinas, né? Serás inteiramente. O Senhor foi ordenando. Aí depois eu fui assim, meu Deus, isso é algo sobrenatural, porque no meu natural isso é impossível. Claro que eu não vou partilhar porque ia expor várias outras pessoas, por isso que eu não estou falando, certo? E é algo bem doloroso ainda se for falar. Não é revoltante, mas é doloroso para a minha história de vida, né? Mas a gente precisa pedir a Deus que isso seja constante na nossa vida. Que aquelas reações que são naturais, elas cada vez fiquem menos prevalecentes. Não é que a gente vai viver como um anjo, não. Entendam que não é assim. Porque, por exemplo, São Pio de Pietrelcina, quando ele soube que a mãe dele morreu, o que foi que aconteceu? Vocês sabem? Vocês imaginam que é um santo que tem as chagas, né? Vocês sabem que ele tinha as chagas, os estigmas. Ele tinha bilocação. Ele lia os corações das pessoas. Ele tinha tanto... Era santo desde sempre. Desde criança eu já via os demônios, via os anjos, falar com os santos. Quando ele soube que a mãe dele faleceu, o que aconteceu, vocês acham? Mas você sabe o que aconteceu? Ele desmaiou na mesma hora. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes Deus permite que os nossos afetos continuem ali. Porque os afetos, embora ordenados, eles vão ser doloridos e vão nos purificar. Ele continuava amando a mãe dele de uma forma tão intensa, tão forte. E olha, quando a mãe dele ia visitar, sabe como é que ele recebia a mãe dele? De olhar baixo e bem caladinho. E ele era super alegre, né? Aí quando a mãe dele reclamou, não tô conhecendo mais meu filho. E o pai dele depois foi reclamar, aí ele, Pio, tá liberado da obediência. Aí ele começou a falar, brincar com o pai dele, né, e tudo normal. Ou seja, era um homem que conseguia ter essa ordem, mas seu coração ficava como? Nos afetos dilacerados, mas ele ofertava a Deus. Então vai ter vezes que vai ter esse dilaceramento por permissão de Deus, e às vezes vai estar tranquilo. É o mistério de Deus. Teve outro santo que é São José de Copertino. Esse santo, ele levitava até às vezes 10 metros de altura ou mais. É conhecido como santo voador. E quando ele ia fazer a prova, ou seja, quem levita é um sinal de desapego, é alguém totalmente desapegado. É alguém que não tem mais apego a esse mundo, é um dos sinais. E o que aconteceu?
ele ia fazer a prova dele, se não me engano, para o sacerdócio, né? Toda vez que ele ia fazer, sabe o que acontecia? Ele passava mal, começava a desmanhar. Aí vocês acham, é porque ele ficava preocupado com a imagem dele, que iam achar que ele era burro? Não, ele era desapegado da imagem dele, desapegado de tudo. É porque havia algo no interior dele, nos afetos, que ele ficava nervoso. Não se sabe por quê. E Deus permitiu. Até que fizeram o seguinte com ele. Disseram assim, a gente sabe que o homem é santo, demais, vamos conversar com ele, a gente pergunta as perguntas da prova no bate-papo, assim, sem ele perceber que as perguntas da prova, e a gente passa ele. E assim fizeram. Começaram a conversar com ele normal, assim, almoçando, lanchando, e ele respondia tudo certo. Para mostrar o quê? Que Deus não tira a nossa humanidade. Quando eu falo que Deus quer tirar a nossa vida desse naturalismo, mas é de viver uma vida na carne, uma vida só em coisas baixas. Mas Deus não retira de nós a nossa afetividade. Deus não retira de nós a nossa memória. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim, lá do Horizonte, né? Osés, eu estou aqui meio triste, mexido, porque me disseram que quando a gente chegar no céu a gente não vai lembrar mais de nada. Nem do pai, nem da mãe. Aí foi um padre que falou isso para ele, né? Aí eu falei, não, mas reze por esse padre. Ele falou isso porque talvez estava um pouco apressado, não conseguiu te explicar direito, né? Verdade, sim. Não. Nós vamos ter sim a nossa memória, só que ordenada, purificada. Você vai lembrar do seu pai, da sua mãe, e lembrar de tudo de bom, né? A nossa memória vai estar intacta de tudo aquilo que é santo e ordenado. Nossa memória, a nossa inteligência. Como é que você vai ser você mesmo sem a sua memória, sem a sua inteligência? Você saber nem quem você é. Não tem sentido nenhum. Você é pessoa. Aí ele, graças a Deus, eu quero conhecer a minha esposa lá. Eu falei, mas lembre que você não vai casar com ela de novo não, meu filho. Você não vai namorar com ela. Todo mundo vai se amar com amor muito mais profundo. Mas, para terminar, que eu já estiquei demais, lembre, existe no céu duas alegrias, né? A alegria essencial e as alegrias acidentais. A alegria acidental é de nós vermos o nosso pai que está no céu, nosso pai assim, pai da terra lá no céu. A nossa mãe, o nosso tio, o nosso anjo de devoção, o nosso anjo da guarda, os nossos baluartes da vocação, os nossos amigos aqui da terra, que estarão no céu se Deus quiser, os santos que a gente admirou, São Miguel Arcanjo, os anjos, todos os santos, a Virgem Maria. Isso é alegria o quê? Diga comigo. Acidental. Que é uma alegria tremenda, sim ou não? As belezas do céu, tantas outras coisas, inimagináveis. E não tem uma chatice. Sempre vai ter uma surpresa nova, não tem nada monótono. É algo, uma eterna surpresa e sem monotonia, né? De forma nenhuma. Não tem, estou enjoado, não tem nada de enjoado. É sempre algo que a gente não consegue nem imaginar. E tem a alegria, diga comigo, essencial, que é contemplar Deus, que é chamado visão beatífica. Ver Deus face a face. Deus como Ele é. Isso aqui, gente, é algo que a gente não consegue nem... É o que São Paulo fala. Olho nenhum jamais viu, mente humana jamais imaginou, ouvido jamais ouviu, o que Deus tem preparado para os seus filhos. Então a alegria essencial é ver a Deus e a alegria acidental? É todas as demais coisas do céu. Obrigada. E olha se... Por nada. Olha que os videntes diziam assim, né? Vários videntes. Perguntavam assim para eles, por exemplo, para Santa Bernadette de Subiru. Se Nossa Senhora aparecesse aqui e tivesse a missa, o que você faria? Ela falava assim, Nossa Senhora é tão linda. Ela é linda demais. Mas eu iria para a missa. Vocês entendem que o amor a Nossa Senhora nos leva para Jesus? O amor a Nossa Senhora, todos os santuários marianos são santuários eucarísticos. Toda alma mariana é uma alma eucarística. Não tem como você ser apaixonado pela Virgem Maria
e não tem um coração adorador. Tem que no nosso coração crescer este desejo de adorar o Senhor. Então, é esse o nosso caminho. Amém? Aí dia 25 é a missa. Os exercícios. Quem não terminou, não se preocupe. Eu só peço que vocês terminem depois da consagração. Quem não terminou. O tratado também, né? Tratado também. Eu estou fazendo isso não porque eu sou liberal, é porque na apostila diz que pode fazer assim. Então, é tranquilo, tá certo? Não é um desleixo não, viu? É um ato de permissão que a comunidade dá. Se a pessoa tem uma retidão de fazer e de continuar, por várias circunstâncias não conseguiu, pode fazer, certo? É tranquilo. Se alguém está em situação irregular, que não pode confessar por várias circunstâncias, pode deixar de vir para a missa, precisa deixar? Não, pode vir, só não vai fazer, claro, a comunhão, porque está em situação irregular, mas participa da missa normal, tranquilo, pode fazer privadamente esse ato, né? É tranquilo, não se sinta longe disso, certo? Claro que não vai fazer o ato público, ou se quiser pode fazer o ato, mas entenda que é um ato privado, porque você não fez a confissão geral. Vocês estão entendendo, né? Sim ou não? Vocês não vão fazer a confissão nem a comunhão. Eu estou falando para quem está em pecado grave, entendeu? Deve ser mais claro, né, gente? Estou tentando ser bem gentil para não ficar... Situação irregular é alguém que está em pecado mortal. Então você não vai, se você não confessou, você não vai entrar na fila da comunhão, é óbvio. Ah, mas eu senti o desejo de ir. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Se sentiu, você não deve ir. Porque o sentimento não deve prevalecer sobre o seu amor a Deus. Então, uma vez que você não está nessa situação regularizada, você não deve comungar. Vocês estão entendendo, né? Se vocês já foram em outros momentos, foi porque alguém não te explicou. Uma vez que você não sabe, aí... eu não vou nem entrar se foi pecado, se não foi, porque já seria outra formação que é bem complexa, né? Está gravada, eu vou me complicar se eu falar que é, que não é. Eu não vou entrar nesse mérito, né? É assunto de teologia moral, é bem complexo. Certo? Mas, a partir de hoje, faça isso. Eu venho comungar quando a minha consciência, de fato, bem formada, me mostrar que, na minha cabeça, eu entendo que não estou em nenhum pecado mortal. Se eu entendo, então eu fico no meu cantinho, rezo, peço a Deus a graça de me preparar para a próxima comunhão. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.